Tiago Riscado, o jovem da cidade de Beja que conhecemos como sendo um dos pilotos de kart a nível nacional, continua a estar em destaque. Este ano, para jovens da sua idade, com 14 anos, não existiu o campeonato nacional. Por isso mesmo, o jovem Tiago Riscado foi participar no troféu Karting Clube de Lisboa e com 14 anos venceu essa competição e para isso foi convidado também a participar numa das provas do Campeonato do Mundo que vai decorrer em Espanha no próximo mês de novembro. Agora já tem 15 anos. Tiago Riscado, perguntar-te em primeiro lugar como é que tu te sentes aos 15 anos por continuares a dar nas vistas como piloto de karting? Sinto-me muito bem poder, com a minha idade, dar um grande contributo para a cidade e representá-la noutros sítios e numa modalidade que eu gosto muito. Tu tens vindo a evoluir muito no karting. Consideras que já estás um piloto mais maduro, diferente? Já um pouco mais. Mas continuo de prova em prova a aprender mais sempre. Olha, o que é que te fez vires para esta modalidade? O que é que te fez seres piloto de kartings? Foi só o teu interesse ou foi também o teu pai a puxar um bocadinho para que pudesses ter interesse por este tipo de atividade? Bom, o meu pai é que me puxou muito mais para esta atividade, mas eu sempre desde pequenino adorei muito os carros e os motores, sempre gostei muito de brincar com isso tudo. Olha, como é que foi esta prova deste ano? Ganhaste este troféu do Karting Clube de Lisboa, estavas à espera? Tiveste alguns percalços, julgo, na última prova, mas estavas à espera de vencer? Sim, era um forte candidato a vencer a prova. Como se realizou, ganhei o campeonato e estou muito contente. E agora esperas pela prova do Campeonato do Mundo? Vai ser em Espanha, já sabes? Sim, a prova do Campeonato do Mundo sei que vai ser em Espanha. Não sei o dia ao certo, não temos informações sobre isso. Mas já te estás a preparar? Já. Olha, onde é que tu habitualmente fazes os teus treinos? Faço, às vezes, aos fins de semana, é quando tenho mais possibilidades de treinar. Vou aos kartódromos em Palmela, Santo André, sempre por aí. Poucas vezes, por exemplo, em Évora não vou, é mais por aí. Gostavas que em Beja existisse um kartódromo ou que existissem condições para que tu e quem sabe outras pessoas, porque se existisse se calhar outros até poderiam aparecer, pudessem ter mais oportunidades? Sim, era engraçado termos mais pilotos nesta modalidade, visto que sou o único. Por exemplo, formámos uma equipa um dia mais tarde com eu e outros pilotos da mesma cidade. Era engraçado e acho que tínhamos condições perfeitas para termos aqui um kartódromo em Beja. E o teu fascínio em relação ao futuro? Karts, automóveis de rally, todo o terreno, enfim, e a Fórmula 1? Adorava sempre, como disse ao meu pai, sempre adorei rallies. Gostava muito de participar no rallies. Vamos ver se temos apoios. E a Fórmula 1 não te fascina, por exemplo? Fascina-me também a Fórmula 1, mas não é tanto o bichinho. Então vamos falar com o Alfredo Riscado. Eu tenho este capacete na mão e confesso que não arrisco neste desporto porque se calhar correria eu alguns certos riscos. Alfredo, começar na cidade de Beja com uma atividade destas, onde não há apoios, onde praticamente muitos desconheciam o que era o kart ou o karting, foi arriscado deixar o seu filho com este bichinho? Foi, e só que na altura, quando eu acabei por meter o bichinho, também não imaginava até onde é que iria o bichinho. Hoje, não há volta a dar, a situação está de tal forma que enquanto eu puder e enquanto eu for podendo ter alguns apoios, pequenos que sejam, mas é melhor do que nada, eu irei tentar sempre dar aquilo que possa para que o Tiago continue na modalidade. O dia mais tarde não se sabe, o futuro também não, mas pelo menos dentro de pouco tempo, se não houver nada à contra, ele continuará a dar a imagem da cidade de Beja e eu continuo a ter pena, mas também por outro lado de esperança, que apareçam mais miúdos, ou pelo menos
pais com algum interesse para saberem como é que se pratica esta modalidade, porque não é aquilo tão caro também como às vezes as pessoas possam imaginar. Isto tudo na vida, por vezes, é caro, tudo depende do ponto de vista. Há tanta coisa que hoje em dia, e isso é o que me leva muitas das vezes a pensar, que por vezes torna-se muito mais caro porque nós perdemos o controle um pouco às vezes dos nossos filhos, e pelo menos enquanto eles estiverem na nossa presença e a fazer algo que os dignifica a eles e a própria terra deles, eu penso que é sempre positivo. Você tinha um sonho, da última vez que conversei consigo, era que Beja pudesse vir a ter um cartódromo, que um espaço poderia já provavelmente até existir, mas depois faltava o resto. Em que pé é que estamos nesta altura? Ou não estamos? Presentemente estamos e não estamos. Isto agora houve alteração de câmara, ou vai haver alteração de câmara. Terreno, pelo menos da outra parte, digamos da outra câmara antiga, ou esta ainda, conforme lhe queiram chamar, que esteja ainda em vigor, mas que vai mudar, portanto havia essa promessa do terreno. Terreno, portanto, não faltava sim alguém que quisesse investir no sentido de fazer o cartódromo. Isto também é verdade que estamos a atravessar uma fase muito complicada e há alguns contactos positivos e outros que estão na expectativa de ver o que é que isto vai dar, digamos assim. Portanto, penso que seria uma situação agradável para o Alentejo, visto que no Alto Alentejo, mais concretamente em Évora, o cartódromo já está muito degradado. E como tal, havendo uma infraestrutura nova no Alentejo, apanhando Alto e Baixo Alentejo, tenho quase a certeza que seria uma mais-valia para todo o Alentejo, isto Alto e Baixo. Há aquela pergunta que eu fiz ao Tiago, você sendo treinador dele e pai, tem as duas tarefas, onde é que vai chegar o Tiago? Falámos aqui, você ouviu, em rallies, falámos em Fórmula 1, falámos num todo o terreno, porque há de haver uma certa idade em que ele terá que se calhar optar e dar um outro rumo em termos de carreira. Vai ser assim? Pois, em princípio, o normal será isso, porque o kart é uma iniciativa para os miúdos que depois vão evoluindo, mas chegam a uma altura que querem dar outro salto. E o dar outro salto, ele fala-me realmente que gostaria de praticar e fazer aerorallies. Mas isto é como tudo na vida, tudo tem os seus preços, tudo tem os seus custos, e eu tenho uma maneira de ser e uma maneira de pensar que é o seguinte: só vamos até onde pudermos ir, mas quando formos, vamos com os pés bem assentes, e quando formos é para ir lutar, mas que não seja pela categoria onde nós estejamos inseridos, porque para mim, a minha maneira de ver, e é essa que eu sempre tenho incumbido, é ir fazer corridas sem pensar que vou lá para lutar por o primeiro lugar ou pelo menos pelo pódio, até é melhor lá não ir. Apesar das coisas, por vezes não correm como nós gostamos, mas pelo menos temos que ir pensando, fazer sempre o melhor. Ir lá só para fazer volume, ir lá com condições adversas, ir lá com condições, por sua vez, falando já no rallies, que o carro só faça meia dúzia de quilómetros e depois não aguente outro tanto, não, isso... E contactar equipas para que ele possa começar a pouco e pouco a integrar equipas nacionais? Pois é, que a questão é que o nosso país, inclusive, dá uns tempos para cá, as próprias equipas, digamos, importantes, têm ido acabando. Praticamente hoje o rallies é quase tudo por conta própria, digamos assim. E aí, não há dúvida nenhuma que a força toda está no norte, porque existem as empresas que ainda vão dando alguns patrocínios, vão dando alguns apoios, derivado a amigos, e pronto, e as coisas vão funcionando. Cá em baixo, infelizmente, não temos muito essas regalias para nos podermos encostar, mas pronto, nunca se sabe o dia da manhã, vai sempre lutando, e continuo a dizer, aquilo que eu gostaria imenso então era de, para já pelo menos, ter mais alguns miúdos a praticarem karting, mais que não fosse para tirarem, os próprios pais tirarem a ideia
que existe, em que é uma modalidade muito difícil, ou que é uma modalidade com muitos riscos, que é uma modalidade muito cara. Portanto, tirar essa imagem que não é verdade. É sim, senhor, não é propriamente de comprar umas sapatilhas e ir jogar à bola, é verdade, mas também não é aquilo que muita da gente possa pensar, e penso, e tenho a certeza, hoje em dia posso afirmar, que é uma modalidade que puxa muito pelos miúdos no sentido da responsabilidade, porque eles, quando partem, seja do pé do mecânico, seja do pé do pai, que é o meu caso, ficam por conta e risco deles, e eles, pura e simplesmente, eles têm que tomar a responsabilidade grande daquilo que realmente vão fazer a seguir, porque senão pode se tornar complicado, e aí eles, por a idade que têm, mesmo novos que sejam, eles têm uma mentalidade já muito adulta. Nós estamos em Beja, a velocidade é 50 a hora, não vou precisar deste capacete, amigo Alfredo. Obrigado. Ficam 3 ideias no ar. Um cartódromo na cidade de Beja para o futuro, e o futuro de Tiago Riscado, se será nos karts ou num outro desporto motorizado qualquer, e acima de tudo, a sua presença em novembro no Campeonato do Mundo. Ficamos à espera, Tiago.